Galera, o Wallace acabou causando uma punição pesada na casa. Pesada. Ele acabou causando, né? E a produção deu também uma punição pesada para ele, viu? Porque ele deixou a gente a casa inteira uma semana sem comida. E por conta disso, várias pessoas na casa ficaram com raiva, né? Tirando os puxa-sacos dele, porque ele tem o poder do fazendeiro, né? Tem um monte de gente que ficou passando um pano. Só que Dudu não gostou, também pessoas assim não gostaram porque quando é eles que causam punição, a casa toda vai para cima. Agora, quando é o Wallace, o pessoal fica passando a mão na cabeça. O que aconteceu, gente? O Wallace, né? O fazendeiro teve que fazer várias coisas, né? Botar todo mundo para fazer a vaca, o touro, essas coisas aí. E como fazendeiro, ele tem algumas obrigações, né? E ele então, né, tava assim com o chapéu do fazendeiro e aí ele tá se achando muito, tá com o ego lá em cima, né? Se achando bam bam bam, o que manda em todo mundo, né? E em uma dessa, ele chegando e falando assim: "Ah, Dudu, você vai ter que fazer que ele botou o Dudu para cuidar das aves, né?" Do Dudu para cuidar das aves. Ela falou assim, não, da horta, meio dizendo. Botou o Dudu para cuidar da horta. E aí tava tentando dar ordem do Dudu, o que é que o Dudu tinha que fazer na horta. Só que nisso daí, ele acabou, né, não sabendo bullying, não tava sabendo o que tava fazendo. Ele chegou, puxou a horta com muita força, destruindo as plantas. Né, e tá nas regras que não podem fazer isso. E a produção então deu punição, uma punição pesada nele, né? Porque ele destruiu a horta. Aí, de começo, ele até tentou botar a culpa em Dudu, dizendo que foi Dudu que fez isso, pã. Mas não, foi o Wallace, né? Aí, por conta disso, todos foram reunidos na sala e o próprio Wallace, né? Porque é fazendeiro que lê, teve que ler a punição. Gente, antes de continuarmos o vídeo, eu vim aqui falar para vocês, se vocês gostam desse roupão da Fazenda, o roupão que Dudu usa, aproveita que tá no mês da Black Friday e tá na promoção e cliquem aqui no link que vocês vão ficar por dentro dos melhores roupões que Dudu, Saori, a Duda usam na Fazenda, né? Vocês vão encontrar super promoção no nosso link. Mas agora vamos para a notícia. Ele tava falando para todo mundo da casa que foi Dudu, porque Dudu não estava sabendo, né, cuidar da horta, né? Dudu falou que ele sabia sim, porque não era a primeira semana que ele estava na horta, não, viu? Semana passada ele também estava na horta, então ele já tinha experiência ali, né, na horta e planta. E que quem causou punição foi você. Pô, cara, você destruiu umas três mudas lá, você chegou, destruiu tudo, querendo dizer que sabe fazer tudo, pã, e aí ficou umas três pessoas acreditou em Dudu, né? Que foi a Saori, foi a Tamires e a Duda, e o resto acreditando no Wallace, né? Aí então, quando ele leu, o pessoal entendeu que não, porque a produção fez questão de botar o nome de Wallace, né? E aí o Wallace leu. Devido ao Wallace ter destruído a horta, né? A casa inteira será punida com uma semana sem ovos, sem carne e sem sal, né? Ou seja, sem comida. Né? Não que eles vão ficar com zero comida, eles vão poder comer feijão e arroz tranquilamente. Tranquilamente por essa semana aí, né? Mas daqui que chegue é feijão e arroz puro, né? Eu mesmo consigo sobreviver com isso tranquilo aqui, né? Mas o pessoal fez o estardalhaço, né? O pessoal de Dudu fez o estardalhaço. O resto ficou assim, ah, gente, acontece. O pessoal, a Maria, acontece. O Matheus falou, tá tranquilo, velho, todo mundo causa punição. Aí Dudu falou assim, quando você achava que era eu, você já tava me xingando, porque Dudu tava, né? Dudu tava ele já tava já falando, pô, Dudu, você tem que prestar atenção, já é a terceira punição que você causa. Matheus já tava assim, tá? Matheus já tava assim, já querendo colocar a culpa em Dudu. Querendo colocar a culpa em Dudu, Matheus. Aí o Wallace falou assim, pô, eu acho que a produção pode ter errado também. Porque eu lembro que eu não fiz isso. Foi o Dudu também, querendo colocar a culpa em Dudu. Só que aí o Dudu falou assim, claramente foi você, cara. Tá escrito seu nome ali, ó. Aí o Dudu começou a ler em voz alta. Aí o Wallace ficou com raiva e falou que somente o fazendeiro pode ler a punição, né? Que ele não pode ler. Porque ele ficou com raiva porque o nome dele estava realmente escrito lá. O Wallace, devido ao Wallace danificar, né, destruir a horta, porque o Wallace destruiu a horta, né? A casa inteira, mas assim, eu acho que a produção poderia ter dado uma punição individual, somente pro Wallace. Mas eu acho que ele não fez isso de propósito. Ele fez isso porque ele tava querendo ensinar para Dudu, mas de uma forma muito arrogante, querendo dizer que sabe mais que Dudu. Só que ele nunca cuidou da horta, gente, o Wallace. Nunca cuidou, né? Ele também brigou muito com o Carol nessa coisa que Carol até tentou jogar uma bosta nele, viu? Brigou com o Carol bastante. E
segue aí. Ele só não brigou com quem é amigo dele dentro do jogo, né? Que ele colocou pra fazer, botou Maria e Matheus pra fazer os animais. Botou Matheus, se eu não me engano, pra fazer o cavalo. Maria foi as mini cabras ou foi as ovelhas? Não me lembro qual das duas foi. E com esses dois aí, ele não fez nada. Mas com o resto ele fez. E a punição foi pesada, né? Uma semana sem comida, não foi comida não. Foi só sem ovos, carne e sal, né? O resto tem feijão, tem arroz, tem cebola. Eles podem fazer um temperinho, um cominho, alguma coisa assim que já tem um sal, sabe? Pode usar isso aí, comer. Eu mesmo já comi muito, já tive em tempos difíceis, né? Já comi muito isso daí e sobrevivi tranquilo, né? Eles estão lá, tudo adulto, né? Não tem nenhuma criança, e todo mundo sabe, né? Que destruir as plantas, as plantações, essas coisas aí, a punição é pesada. A gente sabe aqui fora, ninguém gosta de ver pessoas fazendo esse tipo de coisa, ainda mais quando não é tão sem querer assim, é só para mostrar uma arrogância, que foi que o Wallace estava tentando fazer, né? Ele só estava tentando demonstrar arrogância e querendo demonstrar que sabia mais que todo mundo. E isso acabou, né, sendo um tiro no próprio pé dele. Mas eu acho que cabia assim, uma punição individual ali, né? Mas uma punição para casa toda foi bom para revelar quem é que tá do lado de Wallace, os puxa-sacos. O Shaya também protegeu o Wallace, falando que não tem nada não, que é tranquilo, porque eles conseguem fazer uma comida boa ainda, mesmo sem carne. Aí Dudu falou assim, você vai fazer uma comida boa sem carne, sem ovo e sem sal? Caramba, o que é que vocês vão fazer? Aí eu com ódio pra Dudu, né? Saiu eu com ódio pra Dudu, né? E não falou, porque realmente é difícil conseguir, né, fazer assim uma comida boa, assim, isso, mas dá pra comer. Não tô dizendo que não dá. Até porque eles têm outros ingredientes que podem substituir o sal, né? O próprio cominho é um desses que pode substituir o sal. E, né, se você usar o tempero adequado, eu não sei se eles vão poder usar alguns temperos que já possuem sal, como quinó, sabe, o caldo quinó, alguma coisa assim, sabe? Porque se eles usarem isso, também vai ter sal já. Porque eu acho que o maior problema não é somente não ter carne e ovo, né? O problema é não ter o sal. Eu acho que isso aí pesa mais, sabe? Que não tem isso é complicado, né, gente? Mas enfim, quero saber o que é que vocês acham, né? Deixa aí seu comentário, que é importantíssimo pra gente. Ative o sininho também, né? Se inscrevam no canal. Diz aí também o que é que vocês estão achando dessa nova era aí, né? Das pessoas puxa-saco de Wallace, né? Porque tem muito puxa-saco de Wallace dentro do jogo. Né? Se inscrevam, ative o sininho, deixe seu comentário. E até a próxima notícia.